desejo praticar coisas ruins, não tem como a bênção dos meus pais serem transmitidas automaticamente assim. É exatamente isso que Deus diz em Ezequiel 18:2. A responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa é que morrerá. Eu não posso justificar as minhas atitudes pelas atitudes de meus pais ou antepassados. Assim como eu não posso querer me fiar nas coisas boas que eles fizeram e dizer, olha, automaticamente as coisas boas que eles fizeram vão ser transmitidas a mim. Porque, resumindo tudo, a responsabilidade ela é individual. A plantação é minha, a colheita será minha. Pode ser estendida aos meus descendentes, mas não quer dizer que eles tenham que colher o que eu plantei. Porque eles podem muito bem anular aquela semente e passar a plantar uma semente boa. E da mesma forma, eles podem anular a semente boa que eu plantei e plantar coisas ruins e levar uma vida diferente. Agora, a questão que me levou a tratar desse tema hoje é muito interessante. Semana passada, eu me encontrei com um rapaz na Catraia, e como muitos fazem, ele falou, lembra de mim, pastor? Sim, eu fui tentando chutar. Você é aquela pessoa tal, né? Ele, não, pastor. Desculpa, já sei, você é aquele, né? Ele, não, eu vou chutando até acertar. Não adianta, pastor, o senhor não vai lembrar. Eu me converti com o senhor quando a igreja Plenitude era lá na Santos Dumont. Está lembrado? Tá. Mas eu fiquei pouquinho tempo na tua igreja, pastor. Que minha esposa já era de outro ministério. E eu resolvi acompanhar ela no ministério que ela já era há muito tempo. Mas eu me converti lá com o senhor. E hoje, eu lidero o departamento de cura, libertação, e faço um trabalho de quebra de maldição. Ele citou o nome de uma denominação bem grande aqui entre nós, aqui na cidade. Ele falou, eu sou responsável por todo o trabalho de quebra de maldição, trabalho de cura, libertação. Eu faço muitas visitas, oro por muitas pessoas que são objeto, alvo de magia negra, de trabalhos de feitiçaria pesada. A gente vai e quebra todos esses males. É mesmo? Eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para esse rapaz? Aí ele continuou falando dos trabalhos que ele fazia. Falei, legal. Eu falei assim, para tentar ajudá-lo de alguma forma. As pessoas, realmente, esse trabalho é importante, porque as pessoas têm que ser conscientizadas que quando elas se convertem, elas fazem a decisão por Jesus, toda a maldição na vida delas é quebrada. Quando Jesus entra na vida da pessoa, faz uma aliança com a vida da pessoa, olha, são quebradas todas as maldições, tudo aquilo que ela tenha herdado dos seus antepassados familiares, né? Então, para não querer desmotivá-lo, eu lancei uma palavra mais ou menos assim, sobre conscientização. As pessoas precisam ser conscientizadas que na vida delas as maldições foram canceladas, quebradas, pelo escrito de dívida que Jesus cancelou por nós na cruz. Nós tínhamos uma dívida muito grande, era uma escritura de dívida longa. Mas diz Colossenses 2, nos últimos versículos, que Jesus cancelou essa escrita de dívida que era contra nós, encravando-as na cruz, despojando os principados, as potestades, as forças espirituais na maldade.
e bradando na cruz, tetelestai, ou seja, está cancelado a escritura de dívida, que todo aquele que crer em mim, ele tem. Todas as dívidas, pecados, maldições, tudo aquilo que pesava sobre a vida desses filhos estão agora canceladas através do meu sangue vertido na cruz. Então, queridos, a pergunta que eu faço: já pensou se todas as maldições que foram lançadas sobre nossas vidas, proferidas por alguém, quem aqui nunca foi alvo de maldição? Quem aqui nunca foi amaldiçoado? Quem aqui nunca teve algum passado, algum antepassado amaldiçoado? Alguém que foi ruim no passado? Eu, por exemplo, eu sou neto de um delegado, e era o delegado mais temido em todas as cidades do interior. Ele não usava arma. Minha mãe contava as histórias dele, dizendo que ele usava uma bengalinha, mas ele era temido pela sua bengala, que ele batia mesmo nos bandidos. Bandidos tinham medo dele, porque sabia, se fossem pego, iam apanhar de bengala até umas horas, que ele era temido pela sua bengalinha. Ele morreu de uma doença muito estranha, uma dor de barriga que deu nele vários dias e que nada curava. Talvez ele tenha sido alvo de uma maldição, algum bandido amaldiçoou ele, e com certeza ele foi alvo de muitas maldições. Olha, seus filhos vão ser assim, seus netos vão ser assim, seus bisnetos, eu amaldiçoo você, amaldiçoo seus descendentes. Era para me ter dado essas maldições. Mas será que eu herdei essas maldições? Será que algum ritual precisou ser feito na minha vida para quebrar essas maldições? Por exemplo, minha mãe, ela era muito perseguida, ela tinha muito medo de trabalhos de bruxaria que provavelmente, possivelmente, tivessem sido feitos contra ela. Ela, no fim da vida dela, até da meia idade em diante, quando me gerou, com 40 anos até o fim da vida dela, ela dormia à base de calmantes. Ela levava uma vida deprimida, muitas vezes. Meu pai, ele não foi fiel com a minha mãe durante toda a vida. Ele adulterou. Então, eu poderia ter carregado essa herança genética dos meus pais, ou levar o mesmo tipo de vida deprimido, dependente de calmantes, e eram calmantes pesados, Gardenal, Ampliquítio, minha mãe tomava, me gerou com 40 anos. Já pensou se eu fosse herdar tudo isso da minha família? Ou se meu pai teve um deslize na sua vida, eu também tivesse que ter, porque as maldições elas passam, elas se transmitem. Será que as maldições que meu avô recebeu, será que eu teria que sofrer? Ou quando eu me converti, será que eu precisei de um ritual especial, participar de alguma sessão de quebra de maldição, de cura interior, ou alguma sessão espiritual especial para dizer: olha, por favor, orem por mim, quebrem essas maldições na minha vida, porque senão eu vou ter que carregá-las em mim, como meus pais carregaram. Eu passei por algum ritual desse? Não. Eu nunca, jamais, em toda a minha vida cristã, jamais me submeti a um ritual de libertação, a um ritual de quebra de maldição, porque se eu me submetesse a isso, eu estaria confiando mais naquilo que o homem pode fazer do que naquilo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Eu nunca confiei em trabalhos de homens, menosprezando a obra maior que Jesus Cristo fez na minha vida. É por isso que aqui na igreja nós não temos culto de libertação, nós não temos trabalho de quebra de maldição, nunca tivemos. Eu sempre preguei contra isso, porque o maior trabalho de quebra de maldição na minha vida, na nossa vida, foi feito uma vez, e foi há quase 2000 anos atrás.
Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou sobre si toda a nossa maldição, Ele levou sobre si todo o nosso pecado, Ele levou sobre si tudo aquilo que os nossos antepassados nos legaram, Ele levou sobre si tudo aquilo que era contrário a nós. Ele carregou em seu corpo, lá no madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que fosse pregado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldição por nós. Onde está na Bíblia isso, pastor? Vamos lá. Gálatas 3:13. Eu gosto de falar provando na Bíblia. Gálatas 3:13. Ao mesmo tempo que eu fiquei alegre com o encontro daquele rapaz, dizendo que ele tinha se convertido na nossa igreja, que ele desempenhava uma importante função no ministério do qual ele fazia parte agora, ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque eu pensei assim: olha, se esse rapaz tivesse ficado conosco, ele teria aprendido da forma certa, ele não estaria praticando isso dessa forma, carregando esse peso enorme. Já pensou? Pensar que ele é o responsável por quebrar maldições nas vidas, que através do ritual, da oração que ele faz, que vidas vão ser libertas, terem as suas maldições quebradas. Se essa responsabilidade pesasse sobre mim, gente, eu estaria doente, eu estaria preocupado, eu não dormiria pensando: eu tenho que quebrar a maldição daquela vida, eu tenho que quebrar a mandinga que fizeram para aquele outro, eu tenho que quebrar as palavras que foram ditas sobre aquele outro, sobre aquela outra. Meu Deus, é muita gente amaldiçoada, como eu vou fazer para quebrar tudo isso? Mas graças a Deus que Jesus quebrou de uma vez por todas as maldições que pesavam sobre todo mundo, e todo aquele que nele crê, automaticamente, a partir do momento que crê em Jesus, a partir do momento que faz uma aliança com Cristo, todas as maldições são quebradas, ainda que ele seja alvo, objeto de maldição de 1000 gerações anteriores. A partir do momento que ele se entrega para Jesus, uma nova página na história escrita. Tudo o que ficou para trás a partir daquele momento foi cancelado. Ainda que seus pais tenham servido os deuses da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sei lá mais o que, ainda que eles tenham sido apresentados em pactos de magia negra, oferecido como sacrifício, não precisa fazer ritual de quebra de maldição alguma. Porque a partir do momento que ele diz: olha, Senhor, eu me entrego a Ti, olha, Senhor, eu faço uma aliança contigo, olha, a partir desse momento minha vida é Tua, tudo o que foi feito na vida dele foi quebrado. Ele só tem que se conscientizar que a partir de então é Jesus que comanda a vida dele, é Jesus que está na vida dele, a aliança dele é com Jesus, e não importa se ele foi apresentado para a entidade tal, para a entidade sei lá o que, se ele foi apresentado em ritual assim ou assado, não importa o que tenha sido feito anteriormente na vida dele, se ele foi consagrado desde o ventre ou não, se ele sofreu isso ou aquilo, não importa. É a partir do momento que ele assume uma aliança com Cristo na sua vida, cumpre-se aquilo que está escrito na primeira carta aos Coríntios 5:17: eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Todas as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não precisa fazer nenhuma regressão espiritual. Eu estudei no seminário, e uma das aulas que nós tivemos lá foi com uma teóloga muito conhecida no Brasil, chamada Neuza Etioca. Já ouviu falar? Ela lidera o Ministério de Cura e Libertação, Batalha Espiritual, no Brasil todo. É uma líder conhecida no mundo todo. E o reitor do seminário trouxe ela para dar um semestre de aula para a gente. E eu aprendi todas essas coisas. Eu aprendi a fazer todo o ritual de regressão espiritual, em que através de uma oração a gente regride espiritualmente até o ventre da nossa mãe. Já viu isso? Eu confesso a vocês que no início do meu ministério, influenciado por essas aulas,
Eu fiz algumas vezes com algumas pessoas isso, mas isso foi 30 anos atrás. É o seguinte: através de uma oração, através de alguns mecanismos psicológicos, a gente faz a pessoa ir regredindo. Isso é muito feito no espiritismo, sabia? Regressão hipnótica. O médium hipnotiza a pessoa até ela voltar ao ventre da mãe, e muitas vezes ela vai chorar igual um bebê, ela vai sentir as mesmas emoções que ela sentiu lá no ventre da mãe dela. Eu sou testemunha disso. No meio da aula, essa teóloga estava fazendo essa regressão hipnótica, e de repente, em determinado mês da gravidez, uma moça na classe deu um urro tremendo, ela gritou, ela começou a se contorcer, ela começou a chorar. Aí a deusa interrompeu a aula, foi até a moça, e a moça não conseguia parar de chorar, estava mal, teve que ser levada a um particular. E depois ela nos explicou que exatamente naquele mês da gravidez, em que a moça sentiu aquelas coisas, a mãe dela tentou abortá-la. E ela sentiu naquele momento da oração, no exato momento do mês que ocorreu a tentativa de aborto, ela sentiu uma dor, ela se contorcia na sala de aula. Pai, para com isso, está me machucando. Aí a deusa falou: opa, já sei, tentativa de aborto, nesse exato mês. Funciona? Funciona. É regressão hipnótica. Nos movimentos de libertação, batalha espiritual, eles usam. Eles falam assim: olha, você agora está na sua juventude, tente lembrar o que aconteceu com você lá no passado. Você agora está na sua adolescência, você está na sua infância, lembra-se aquilo que aconteceu, você tinha 12 anos e aí vai regredir. Agora você chegou na idade humana, agora você está na fase intrauterina. Lembra o que aconteceu no 9º mês da gravidez, no 8º mês, no 7º mês, e a pessoa vai sentindo. É uma hipnose. Funciona? Funciona. Como funciona? Agora a pergunta que eu faço é: há necessidade disso? Se eu fui amaldiçoado no ventre da minha mãe com 6 meses de gestação, se eu sofri tentativa de aborto no 2º mês, se eu recebi palavras de maldição do meu pai quando eu estava nascendo, ou do médico, o que importa isso? Se Jesus já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes, se nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisas do passado, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada nem outra e qualquer criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem forças espirituais da maldade, nem o presente, nem o passado, nem o porvir me pode separar de Jesus Cristo, uma maldição será que vai me separar de Jesus Cristo? Será que é uma palavra maldita dita sobre mim no ano passado? Será que é uma maldição lançada? Será que é uma macumbaria, uma feitiçaria que fizeram contra mim, que vai anular as bênçãos com as quais Jesus Cristo já me abençoou, e com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais? Qual é maior? A bênção de Deus ou a maldição do cão? O que é maior? Quem tem mais poder? É Jesus? Ou é o diabo que nem se compara, nem é páreo para ele? Será que a maldição sem causa prospera? Será? Gálatas 3,13, olha o que diz, Gálatas 3,13. Leiam, grifem, levem isso para a vida. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que é isso? Todo criminoso
Na antiguidade judaica era crucificado, era pregado numa cruz. E a cruz era símbolo de maldição. Todo que fosse pregado numa cruz era considerado maldito. Olha, ele está pregado nessa cruz porque ele é um maldito, um assassino, um criminoso, um fora da lei. Jesus se colocou ali na cruz, Jesus se deixou ser crucificado para se tornar maldição no nosso lugar. Ele se tornou maldito por nós, para que nós não precisássemos ser malditos, mas para que nós fôssemos benditos. Benditos. Baruques, né? Benditos. Então, queridos, preste atenção. Se Jesus já se tornou maldição em nosso lugar, por que eu preciso ser maldito? Eu sou bendito. Você é bendita de Deus. Você é bendito de Deus. Nenhuma maldição pesa sobre você. E tem mais. Eu não preciso orar para essa maldição que lançaram sobre a tua vida, lá no passado ou no presente, seja quebrada. Ninguém precisa orar. Nenhum apóstolo consagrado, ungido, cheio de poderes, nem esses que andam por aí na televisão se auto-intitulando o apóstolo não sei das quantas, o todo-poderoso, o ungido, o mais que especial, o semideus, o vice-deus, a quarta pessoa da trindade, como só falta aparecer. Já temos patriarcas, já temos tantos nomes por aí que já não se sabe mais que título se dá. Eu já falei, eu sou pastor, um pastorzinho, quero morrer pastorzinho o resto da vida, quero ter até o fim. Nunca vou permitir que me dê título de bispo, de apóstolo ou coisa alguma, porque isso para mim não tem valor nenhuma. Já pesa muito o título de pastor, quanto mais apóstolo. Ai, que isso, gente, estou fora disso. Estou fora. Eu podia me auto-intitular, porque a maioria são auto-intitulados. A pessoa se auto-intitula, a partir de hoje eu sou bispo, a partir de hoje eu sou apóstolo. E porque é auto-intitulado, eu não quero isso para mim. Já é muito ser pastor. Quanto mais bispo, apóstolo, não sei do que. Gente, isso é vaidade humana. Eu declaro com toda a convicção que não passa de vaidade humana. E eu estou me despojando de vaidade. Eu já fico até meio assim quando me chamam de doutor. Agora você é doutor, né? Não, continuo sendo Joninhas, não sei o quê. Pode me chamar de Jona mesmo, não tem esse negócio, não. Que isso? Pô, para com isso. Isso tudo é vaidade, gente, é vaidade. Não vai levar ninguém para o céu, não vai dar nada mais para ninguém, é vaidade, títulos. Então, gente, olha, preste atenção, nenhuma criatura humana, nenhum auto-intitulado homem de Deus pode quebrar a maldição na tua vida. Nunca, olha, se você tem sido ensinado nessa igreja, doutrina, nunca caia nessa. Olha, venha para o nosso culto de libertação, venha para o nosso culto de quebra de maldição, porque as maldições da tua vida têm que ser quebradas. Você é alvo de maldição, tem que ser quebrado isso na tua vida, e nós vamos quebrar. Se você cair nessa, você está dizendo que você confia mais no poder do homem do que no poder de Jesus, que já quebrou toda a maldição na tua vida. Quem é que nunca recebeu um convite desse? Está acontecendo isso na tua vida, na tua casa, na tua família? Será que não tem nenhuma maldição de família, hein? Será que não é alguma herança genética? Será que não é algum espírito familiar? Já viram essa expressão? Espíritos familiares. É uma das expressões prediletas. Olha, esse espírito familiar que anda na tua vida tem que ser quebrado. E nós vamos quebrar. É muita pretensão, né? Querer completar a obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz já foi completa. Vamos ver outro versículo? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha, preste atenção.
Se não tiver projetado, escutem ou leiam só. Ó, diz assim, 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Os nossos antepassados podem nos transmitir maneiras vãs de viver, hábitos, maus costumes, podem. O exemplo que eu li de Mark Jukes é isso. Todos aqueles maus hábitos, costumes maus foram sendo transmitidos de geração em geração, assim como os bons hábitos, as virtudes, os bons costumes são transmitidos, como nós vimos na vida de Jonathan Edwards. Os maus hábitos, os vícios, os maus costumes são transmitidos também de pais para filhos. Mas veja bem, aqui está dizendo que vocês não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados. Aqui está dizendo o apóstolo Pedro: olha, vocês receberam uma carga muito grande de coisas más transmitidas por seus antepassados para vocês, mas vocês foram redimidos. O que quer dizer redimidos? Livres, libertos dessas coisas. E não foi através de ouro, não foi através de prata, foi através do quê? Do precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu gosto do estilo de escrita de Pedro. Ele era um pescador rude, iletrado, mas olha como ele escreve bonito. Vê se isso não é inspiração de Deus. Toda a humanidade é como relva, toda a sua glória é como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro se tornou um poeta, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo. Ele se tornou um poeta. O velho Pedrão, pescador rude, bruto, que passou a espada lá na orelha de um homem, agora escrevendo dessa forma tão poética. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, é coisa linda. E Pedro teve essa sacada sensacional. Ele descobriu que não foi mediante pagamento de ouro, não foi meramente pagamento de prata, que nós fomos redimidos, libertos, salvos da maneira de ser dos nossos antepassados. Não fomos comprados por ouro e prata, redimidos dos velhos hábitos que nós geramos de nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz, nós fomos redimidos, libertos dessa maneira de ser dos nossos antepassados. E hoje nós não precisamos carregar essas maldições sobre nós, porque Cristo carregou a cruz e Ele comprou-nos com o seu precioso sangue, para, ao invés de sermos dos nossos antepassados, nós sermos dele. Nós temos uma nova linhagem, uma nova geração, porque apesar de sermos gerados pelos nossos antepassados, nós somos hoje o quê? Adotados na família de Cristo. Recebemos até o sangue por adoção. Jesus, Ele fez uma transfusão de sangue em nós, para que nós não somente fôssemos adotados como filhos, mas tivéssemos o mesmo DNA dele, o mesmo sangue correndo nas nossas veias. É o sangue da cruz do Calvário que nos liberta de todo mal. Agora eu pergunto, o que tem mais valor? Esses rituais de quebra de maldição, de cura e libertação, realizados por alguns, intitulados bispos, apóstolos, sem mais o que? Ou a obra perfeita que Cristo fez na cruz de uma vez por todas, para todos nós? Que tem mais valor? Nós só precisamos nos conscientizar
conscientizar. Se o diabo disser para você, olha, há uma maldição na tua vida que precisa ser quebrada, olha, você foi alvo disso, você foi alvo de uma macumba, até mesmo podem fazer macumba, mandinga, olho gordo, inveja, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, o que for para a tua vida. Nada disso se vos apegará, nada disso, nada disso. Provem, mostrem para mim um crente fiel, cheio do Espírito Santo, que tenha morrido por causa de uma obra de macumbaria e feitiçaria feita para ele. Conhece algum? Até hoje não conheço, né? 30 anos no ministério, no laboratório pastoral, nunca, em nenhuma ovelha que eu conheci, morreu ou teve algum mal, porque foi alvo de uma feitiçaria, de um trabalho de magia negra feita contra essa vida. Não conheço, sinceramente. Conheço sim pessoas que morreram doentes, morreram na pior, morreram mal, tiveram a vida toda entortada por falta de perdão. Isso eu conheço, prova e testemunho. A única pessoa que pode fazer mal para nós somos nós mesmos, através da nossa mágoa, através da nossa falta de perdão, através da nossa recusa em perdoar. E domingo que vem eu quero falar sobre isso. Já tem um sermão preparadinho, viu? Prepare os ombros domingo que vem, porque vai doer. Vai doer mesmo, então, mas é para o bem, é para a bênção, viu? É para o bem, é para a bênção. E não adianta ir para outra igreja não, porque eu vou postar e vou querer que você ouça essa mensagem de domingo, tá bom? Porque a única pessoa que pode nos prejudicar, que pode nos levar para o inferno, não é o macumbeiro A, o B, o feiticeiro C que está fazendo mal contra mim. A única pessoa que pode me prejudicar sou eu, se eu não perdoar, porque eu vou ter minhas orações bloqueadas, se eu não liberar perdão, porque eu não vou ter as bênçãos de Deus. Nem ofertar eu posso, se eu tiver mágoa no meu coração e retiver perdão contra alguém. É melhor eu guardar minha oferta, porque não vai gerar benefício nenhum na minha vida. Eu ofertar, louvar, adorar com o coração cheio de mágoa. E se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Paro por aqui que eu vou deixar para domingo essa mensagem, que é o culto de ceia. Mas eu quero concluir dizendo: será que você entendeu que todas as maldições, já se passou uma hora, nem percebi, que todas as maldições na tua vida já foram quebradas? Que você não tem nenhuma escritura de dívida, está tudo pago, não precisa pagar mais nada, não precisa fazer mais ritual algum, não precisa. Prove-me, se é que precisa, participar de algum ritual, de quebra de maldição, de viagem regressiva ao passado, tentar lembrar se houve alguma palavra de maldição na minha... Quantas? Eu perdi a conta de quantas macumbas eu já desfiz desde o tempo da adolescência, quando a casa que eu morava era cercada de macumbeiro por todos os lados. Depois viemos morar aqui em Itapema, quando havia um centro espírita de macumba em cada esquina aqui. Quem é de 30 anos atrás, 25 anos atrás veio para cá, sabe disso. Quantas macumbas eu já retirei do meu portão, do fundo de